Graça e paz, meus amados, passando aqui para deixar mais um devocional do dia. Tudo vai bem com vocês? Tudo vai bem. Essa é a resposta que a sunamita deu ao servo do profeta Eliseu, quando ele foi ao encontro dela. A história, o contexto desta história se encontra em 2 Reis, capítulo 4, que fala da ressurreição do filho da sunamita. O contexto dessa história, essa senhora, essa sunamita, ela era uma mulher rica e hospitaleira. Ela hospedava o profeta Eliseu, o seu servo, quando eles passavam por aquela cidade. Ela via que ele era um homem de Deus e hospedava ele ali naquela cidade. Naquela casa dela, fez até um cômodo em cima da casa dela para ele. E Eliseu, vendo como ela era prestativa, como ela era uma mulher boa, de coração bom, perguntou a Geazi: o que nós podemos fazer por ela? Geazi falou: ela não tem filho e o marido já é idoso. Aí o profeta chamou ela e falou: olha, daqui a um ano você estará com um filho nos braços. E ela falou: não faça isso, meu senhor, não iluda tua serva. E se passou, ela realmente concebeu e deu à luz um filho. Só que a história conta que um certo dia esse menino estava no campo com seu pai e ele começou a gritar: minha cabeça, e ele veio passar mal, e o pai falou com os servos: leve para a mãe dele. E ela ficou com seu filho nos braços. E ela ficou com seus filhos nos braços até o meio-dia, quando esse menino veio morrer. E a palavra diz que ela não se desesperou. Ela subiu, colocou o menino na cama do profeta, desceu, arrumou, preparou tudo para poder ir ao encontro do profeta. Seu marido perguntou para ela assim: mas por que você vai, essa movimentação toda, né? Viu aquela movimentação, mas por que você vai ter com o profeta hoje? Não é dia de festa, não é nada, por que você está indo? E ela falou para ele: não se preocupe, tá tudo bem. E ela parte, e ela arruma a jumenta e fala: não para com ninguém, fala para os seus servos. E ela vai direto ao homem de Deus. E o profeta, quando vê ela de longe, manda Geazi ao encontro dela e pergunta se está tudo bem com ela. E o Geazi vai e ela fala: está tudo bem. E ela vai ao encontro do profeta e se joga aos pés dele e fala: eu não te pedi filho, o Senhor me deu, eu não te pedi. E o profeta vai com ela até a casa dela e faz um ato de fé, e aquele menino volta à vida. Que palavra linda, meus amados. Que palavra abençoada, que palavra que nos dá força, que nos dá coragem. Uma palavra que nos mostra o poder que tem as nossas palavras. Palavras de afirmação, palavras de vitória e não de derrota. Palavras que nos elevam, que nos fazem chegar mais próximos de Deus, que nos fazem aumentar a nossa fé, que nos faz crer a cada vez mais no poder de Deus, na graça de Deus. Palavra que o filho morto em cima de uma cama, tá tudo bem, tá tudo bem. Porque dentro dela tinha uma esperança, que quem deu aquele filho a ela podia todas as coisas. O Deus que proveu, que fez ela gerar, ele podia todas as coisas, inclusive ressuscitar aquela criança. E ela, cheia de fé, saindo da sua boca só palavras de vida, palavras que realmente de bênção, que elevava a sua alma. E quantas vezes, amados, eu e você, às vezes quando estamos numa situação difícil, esquecemos de falar palavras que abençoam, de falar palavras que fortaleçam nossa fé, que trazem vida. A palavra de Deus fala que as nossas palavras, ela tem poder, e que por elas nós seremos justificados ou condenados. Como vocês têm se portado diante dessa crise que você tem vivido, diante desse problema que você tem vivido? Quais são as palavras que têm saído da tua boca? Você tem murmurado, você tem falado contra, às vezes até mesmo contra o Deus que você serve, dizendo que ele te esqueceu, que ele não lembra de você? Ei, deixa eu falar para você uma coisa: o Senhor não te esqueceu. O Senhor está com você e ele está vendo tudo o que você tem passado. Mas cuide das suas palavras. Que saia da sua boca palavras que abençoam, palavras que tragam vida, que tragam prosperidade emocional, sentimental, em todos os sentidos.
Que as suas palavras sejam palavras que saem diretamente do Espírito Santo que habita em você e não da sua carne. Que você possa olhar para você e ver como você tem se comportado. Quais são as palavras que têm saído da tua boca? Você tem se comportado como sunamita, que diante de todas as circunstâncias ruins, ela não perdeu tempo. Ela só falou palavras que abençoassem, palavras de vida, palavras que trouxessem vida e não maldição. Trouxessem bênção e não maldição. Amém? Que você possa olhar para dentro de você. E se você realmente ver que você realmente na sua boca tem saído palavras que não agradam o coração de Deus, que você possa pedir perdão e que você possa retomar a falar, a profetizar palavras de vida eterna, palavras de bênção, palavras que abençoam e não que amaldiçoam. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Fique com Jesus.